Quem não gosta de ficar por dentro da janela de transferências? É um prazer para mim poder te informar e eu espero que seja um prazer para você acompanhar aqui no canal e principalmente ver os vídeos que vem saindo cada vez mais, porque você sabe muito bem, o canal não para e nem deve parar. Por isso agora você vai ver um giro importante do mercado da bola. Se inscreva no canal, deixa seu like e assim várias notícias que vêm circulando feito loucas. Vambora! Impossível não falar da novela Luiz Castro. Ele aceitou proposta do Al Nassr e deixa o Botafogo. E você pode perguntar, quem é Luiz Castro? Simples, ele é o treinador do Botafogo, que vai se despedir nessa quinta contra o Magallanes pela Sul-Americana da equipe do Fogão. O treinador português aceitou proposta milionária do Al Nassr, clube da Arábia Saudita que tem Cristiano Ronaldo como principal estrela e deixa o glorioso na liderança do Campeonato Brasileiro. O treinador ainda comanda o time contra o Magallanes na noite dessa quinta-feira no Newton Santos pela Copa Sul-Americana. Será sua despedida no Botafogo e a informação foi publicada inicialmente pelo Gol.com e confirmada pelo GE. O favorito do John Textor para substituir Luiz Castro é outro português, Bruno Lage. Entre os brasileiros, Rogério Ceni aparece no topo da preferência. O interesse do Al Nassr em Luiz Castro se arrasta há 2 semanas. A proposta saudita é de contrato por 2 temporadas com salário de 6 milhões de dólares, 29 milhões de reais, livres de impostos por ano, além de uma casa avaliada em 13 milhões de reais. Se cumprir o contrato até o fim com os sauditas, Castro ficará com a propriedade do imóvel. Quando perguntado sobre o assunto nos últimos dias, Castro se esquivou. Disse que estava concentrado nos próximos jogos e não anunciou qualquer decisão. Após a vitória sobre o Palmeiras no domingo, o treinador disse não saber o que aconteceria. Inclusive o meia Eduardo no programa Boleiragem já havia falado que acreditava que ele ficaria. Era um cara que tinha um caráter fora do normal e que tinha sido muito homem nos momentos difíceis, que tinha passado até ali e aguentou várias pancadas. Era uma proposta tentadora, mas que no fim, por mais que seja difícil de segurar, as pessoas acreditavam que ele não sairia. Castro deixa o Botafogo com 81 partidas disputadas, sendo 44 vitórias, 14 empates e 23 derrotas, e nos jogos sob o comando do treinador foram 115 gols marcados e 71 sofridos. O português chegou ao Brasil em abril de 2022, quando resolveu deixar o comando do Al Duhail do Catar. Ele foi uma aposta pessoal do John Textor assim que assumiu o controle de futebol do clube para tocar o projeto do Botafogo Way, construindo um jeito de o time jogar desde a base. Mais uma vez, a tropa do Cristiano Ronaldo tá fazendo estrago. Quem será a próxima vítima do futebol árabe avassalador? Por falar em Al Nassr, um certo jogador que parece o Tarzan vem sendo muito cogitado pra lá, e ele você conhece muito bem, Edinson Cavani. O atacante Cavani é um dos jogadores de maior sucesso no futebol europeu nos últimos anos, mas não vem tendo tanta boa fase assim. Sem conseguir repetir a boa forma no Valência, o Uruguai pode estar vivendo os últimos momentos com as cores do clube. Algumas equipes brasileiras sondaram a situação do jogador, desejando a sua contratação, como é o caso do Flamengo. Nessa semana, outra grande equipe mostrou interesse no artilheiro e pode anunciar sua contratação em breve. Al Nassr quer Cavani. Segundo informações divulgadas pelo portal Tutto Mercato, o atacante Edinson Cavani pode estar mudando de equipe nas próximas semanas. O clube interessado em sua contratação é o Al Nassr, da Arábia Saudita. O clube, que já conta com Cristiano Ronaldo e Anderson Talisca, quer reforçar ainda mais o seu ataque e está negociando a contratação do jogador. A diretoria saudita planeja oferecer um salário astronômico para o jogador se juntar ao seu elenco. Cavani ainda tem mais um ano de contrato com o clube espanhol, mas isso não seria um problema para os sauditas. Os árabes conversam com a equipe e planejam avançar pelo jogador nos próximos dias. E atenção, confirmado por Fabrício Romano, que quando confirma uma coisa, meu amigo, não adianta nem bater de frente. Ele sabe dessas coisas e com certeza não erra, pelo menos não em relação a isso. Roberto Firmino acaba de chegar a um acordo verbal total com o Al Ahly. Exames médicos ainda pendentes são uma etapa final para a assinatura do acordo. O contrato será válido até junho de 2026 e Firmino se juntaria a Eduard Mendy caso o negócio realmente seja concluído. Ele já havia recebido propostas tentadoras de outros clubes e até mesmo, quem sabe, havia tido a possibilidade de jogar no Barcelona, até por muito tempo especulado no Real Madrid. Por muitas vezes seu nome foi associado ao futebol brasileiro, mas Bob vai jogar numa equipe menos conhecida. Entretanto, contudo, ademais e todavia, o cara vai ganhar uma grana absurda e com certeza vai fazer ele garantir a família em pelo menos umas 5 gerações, vamos
combinar, né? Afinal, esse é o grande propósito das pessoas que aceitam propostas do futebol árabe. É um grande fato que o Real Madrid vem buscando se recuperar de perdas importantes, como de Karim Benzema, atacante que decidiu terminar a sua carreira no Al Ittihad, afirmando que por ser muçulmano, tinha um desejo avassalador de jogar no futebol árabe e conhecer mais a fundo as terras sauditas. E você sabe muito bem que a novela Kylian Mbappé tomou conta do cenário internacional. Muito foi se especulado em relação a qual vai ser o montante oferecido pelo Real Madrid a Kylian Mbappé. Muito foi se especulado num acordo formal que valeria em torno de 1,3 bilhão de reais, que tornaria a Kylian Mbappé a contratação mais cara da história do clube merengue. Porém, entretanto, contudo, todavia, mais uma vez essa expressão por aqui, Mbappé também tem a possibilidade de ir para outras equipes, como por exemplo havia afirmado que um assessor da FIFA havia falado publicamente que o Liverpool teria interesse e estaria fazendo conta de investir 250 milhões de euros também em Mbappé, e isso faria o futebol ficar muito louco. Afinal, o Liverpool não gasta com quase ninguém, e simplesmente do nada fazer isso pro Mbappé seria algo muito insano. Não somente isso, o PSG, exigente como é, também tem suas exigências para não deixar o jogador sair tão barato assim, e muito menos de forma de mão beijada. Afinal, o Paris Saint-Germain também disputa a Champions League e quer fazer o possível e o impossível para complicar a vida do Real, uma vez também que o Sheikh Nasser Al-Khelaifi ficou bem inconformado com o fato de Mbappé ter recusado a associação de mais anos de contrato. E segundo o jornal Marca, em consonância com o Diário AS, adivinha só, o Real Madrid tem o seu plano B, e ele é, adivinha, brasileiro? É, brasileiro. Um plano B bem controverso, mas que é liderado por Carlo Ancelotti. O Real Madrid também está de olho em Richarlison, jogador que vem sendo muito criticado no mundo e principalmente pela torcida brasileira, que ficou inconformada com suas atuações recentes e até falado que não é mais jogador para nível de seleção. Muito também após ele falar que a camisa 9 era dele e que ninguém tirava. Richarlison vem sendo alvo de muito hate e principalmente questionamentos em relação ao seu futebol. Mas segundo Carlo Ancelotti, ter Richarlison como plano B seria uma situação condicional. Caso Kylian Mbappé não viesse pro Real, o pombo seria a opção A. Você concorda com isso? Acha que ele é do nível e do porte do Real Madrid? Comenta aqui. O torcedor do Real vive altas expectativas para a próxima temporada. Após a compra de Jude Bellingham, ex-Borussia Dortmund, a torcida dos Galácticos está empolgada. Junto a isso, o Real vive grande expectativa em fechar a contratação de Kylian Mbappé. Muitos jornalistas já dão como certa a chegada do craque francês. Porém, o Real também pretende vender atletas, e um dos maiores clubes da Premier League, se não o maior na verdade, né, está interessado em fechar com seus meio-campistas. O meio-campista uruguaio Federico Valverde é um dos maiores destaques do Real nas últimas temporadas. Após grandes parcerias com Vinícius Júnior e Rodrigo, ele pode deixar o Real em breve. O Liverpool é o principal interessado na contratação de Valverde. As conversas já iniciaram e o Real Madrid quer cerca de 90 milhões de euros pelo meia uruguaio. A informação é do jornal El Nacional e reportada pelo portal @Deadline Day Live. Federico Valverde tem se destacado e na última temporada disputou 56 partidas, marcando 12 gols e contribuindo com 7 assistências. Opa, 519 milhões de reais. Harry Kane deixa o Real Madrid de lado e pode deixar o Tottenham rumo a outro gigante do futebol europeu. O atacante pode deixar o Tottenham nos próximos dias. O atacante Harry Kane é um dos destaques do Tottenham da Inglaterra, sendo peça fundamental para a equipe. No entanto, fontes afirmam que o atleta não tem mais o interesse em permanecer para a próxima temporada. Afinal de contas, o Kane há muito tempo busca ao menos um troféuzinho que fosse, mas ainda assim as coisas não estão próximas de acontecer, pois o Tottenham tem um azar inexplicável e consegue perder títulos que sempre ficam na mão e até mesmo fica distante de vários deles. Do mesmo modo, outras equipes do futebol europeu se interessam na sua contratação, como o Real Madrid da Espanha. Os merengues perderam Karim Benzema para o Al Ittihad da Arábia Saudita. Assim, Kane se torna um nome forte no elenco do time espanhol. Porém, outro clube da Europa pode ir com tudo e fechar a sua contratação com um montante, já que o Tottenham pede um alto valor para negociá-lo. Bayern de Munique. Segundo as informações publicadas pelo jornalista Florian Plettenberg da Sky Sports, o Bayern de Munique tem interesse na contratação do Harry para a próxima janela de transferências e mantém conversas com o staff do jogador nos últimos dias. Conforme a reportagem, o time alemão demonstra otimismo na negociação para adquirir Harry Kane por um valor aproximado a 100 milhões de euros, cerca de 519 milhões na cotação atual. O Bayern tem o objetivo de contar com o atacante inglês como peça central e protagonista do setor ofensivo da equipe.
Em suma, os dirigentes do Bayern de Munique receberam um sinal positivo do interesse de Harry Kane em se juntar ao clube alemão. O atacante inglês, que acumula 10 temporadas no Tottenham Hotspur, é o maior artilheiro da história do clube londrino, com impressionantes 272 gols marcados em 428 jogos disputados. E é óbvio que no giro do dia eu já tinha trago notícia do Neymar, e principalmente em relação ao seu futuro. Então confere aí o que já tinha sido noticiado. Começando, claro, com nosso camarada Neymar, ele que estampa todas as primeiras páginas, tanto de futebol quanto de fofoca, ou de qualquer assunto que seja, afinal de contas ele é o Neymar, e indubitavelmente é um cara extremamente influente. Sem dúvidas, ficamos ansiosos para ver tudo que tá rolando em relação a ele, e principalmente qual é o seu novo clube. Pois pensa bem, o PSG já anunciou que ia vender o Mbappé, todo mundo já tá em torno dessa decisão do Messi de ir pro Inter Miami, todo mundo na expectativa de ver qual será o destino do PSG, que tem tudo para afundar ainda mais, perdendo notoriedade nos pontos corridos e principalmente na Champions League, que agora que ficou ainda mais distante pro clube. E aí você pensa, Neymar, que foi humilhado pela torcida e que passou por poucas e boas dentro do clube, um cara que foi extremamente desrespeitado até mesmo pela história que tem, e na privacidade de sua casa foi completamente escorraçado pela torcida, que pediu pra ele ir embora, e não é de hoje, hein? A gente já vê isso desde 2018, 19, 20, por aí vai. Ou seja, o cara tá numa zona só no PSG, e você pensa, pô, é óbvio que ele vai querer sair, é óbvio que ele vai tentar outra coisa. Mas adivinha só, olha a notícia que o GM publica. O cenário mudou e a chance do Neymar seguir no PSG aumentou. Saída do Messi, crise do clube com o Mbappé, chegada de Luis Henrique, a equipe lista uma série de fatores que contribuem para a possível permanência do atacante na equipe. Há um mês, tudo levava a crer que o divórcio estava próximo. Neymar viu a torcida protestar na tua casa. Surgiu o interesse de clubes ingleses. O PSG queria negociar seu camisa 10, mas o cenário mudou e a chance de o brasileiro seguir mais um ano no PSG é muito grande, segundo o jornal L'Equipe. Não se engane, a chance de uma transferência ainda existe, mas no momento a preferência do jogador é ter o seu contrato firmado até 2027, e a sua segunda preferência é ir para o futebol árabe, que porventura, por hora ao menos, acabou sendo desgastada pela família do jogador e rejeitada por Neymar a princípio, uma vez que está à espera da sua filha com Bruna Biancardi. Voltando ao âmbito do futebol, o Manchester United, potencial interessado, só faria tal movimento após a conclusão da sua venda, o que ainda deve demorar. E se o clube inglês realmente passar as mãos do Qatar, Neymar recusou as investidas da Arábia Saudita, como eu falei. O PSG e o atacante brasileiro reavaliaram uma situação diante de uma série de fatores. Aos olhos do clube, a saída do Messi e a crise iminente na relação com o Mbappé deixam uma lacuna no elenco. É grande a possibilidade de o atacante francês ir para o Real Madrid. E uma guerra que você vai ver posteriormente aqui nesse vídeo. Perder as 3 estrelas de uma só vez não seria tão positivo pro Paris, segundo L'Equipe. Aos olhos do Neymar, ele pode voltar a ter maior protagonismo, como nos seus primeiros anos no PSG. A contratação do técnico Luis Henrique também teria animado o brasileiro. Ambos trabalharam por 3 anos no Barcelona entre 2014 e 2017. Sob o comando do espanhol, o atacante viveu seu auge em 2015. O treinador também aprecia Neymar e não deixaria ir tão facilmente. O ex-técnico da Espanha deve ser anunciado essa semana no Paris. O jornal francês também diz que o brasileiro se sente mais confiante após a cirurgia de reparação dos ligamentos do tornozelo realizado em março. Neymar joga com dores na região há muito tempo. Ele fraturou um osso do pé direito em 2018 e em 2019. O camisa 10 não faz uma partida desde fevereiro oficialmente. A opção pela cirurgia foi para ter uma solução definitiva para um problema que o atormentava. Neymar deve se apresentar ao PSG em julho, apto para treinos coletivos, e ele é esperado na excursão para o Japão. O brasileiro e o Paris apostam em um ano com o jogador em plena condição física. Nos 6 anos anteriores, o mais próximo disso ocorreu apenas na temporada 19-20, quando o PSG chegou à final da Champions. Foi a única vez que Neymar esteve disponível em todo o mata-mata do torneio europeu. Recentemente, Neymar comentou sobre um longo período afastado dos gramados e tinha dito que era horrível, pois amava jogar a bola e amava estar em campo. Nasceu para fazer isso e ficar longe do futebol é horroroso. Poxa, mas realmente você lê isso depois de tudo que está sendo especulado, a gente fica até assustado. Como e quando o Neymar vai perceber que o PSG não deve mais ser nenhuma opção para ele? É surreal. Mas e aí, ele tá certo em querer ainda acreditar no projeto do Luis Henrique e permanecer no Paris? Gostou de chegar até aqui? Obrigado demais por ficar mais um dia aqui de parceria comigo. Tamo junto e você sabe onde me encontrar. No próximo vídeo. Até mais.